Hora de falar sobre o São Paulo com duas boas notícias a partir do empate em 2-2 contra o Sport na Ilha do Retiro. Nesse sábado você deve estar pensando que eu fiquei maluco. Afinal de contas, quais são as boas notícias quando se empata contra o Lanterna do Campeonato Brasileiro? Pois bem, o São Paulo utilizou praticamente todo um time reserva, poupando atletas para a partida da próxima terça-feira contra o Atlético Nacional da Colômbia, jogo no Morumbi, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores. Seguindo esse princípio, o técnico Hernan Crespo começou com 6 atletas revelados em Cotia entre os titulares. Goleiro Yang, que falhou em um dos gols, o Mike, que foi o autor do gol do empate, o Patrick, o Luan, o Pablo Maia e o Rodriguinho. Outros jogadores formados na base do São Paulo acabaram entrando durante o jogo. Henrique do Carmo deu boa resposta, com direito a até uma assistência. Destaque também o segunda boa notícia, Lucas Moura, que jogou durante toda a etapa final e fez um dos gols do São Paulo. O Lucas não marcava há mais de 6 meses. E esse gol pode dar confiança para que o Lucas seja peça importante na partida da próxima terça-feira. Quero chamar a atenção também para outro número: 15 dos 59 gols marcados pelo São Paulo em 2025 foram de atletas formados em Cotia, mesmo negociando vários jogadores, como o Lucas Ferreira, como mais recentemente o Matheus Alves. No início do ano, o William Gomes já havia sido negociado, enfim, o Moreira também. O São Paulo tem se desfeito dos seus jogadores da base porque precisa fazer de dinheiro. Ainda assim, o São Paulo tem conseguido boas respostas dos meninos formados em Cotia. Só para arrematar, contar que Alan Franco é a única preocupação. O titular do São Paulo, que foi utilizado no jogo na Ilha do Retiro, acabou sentindo dores no pé, mas deu a entender que estará em campo na terça-feira contra o Atlético Nacional. Bora te explicar agora como é que fica o São Paulo e seu contrato com a Superbet para o patrocínio Master, após o acordo que está praticamente selado entre Flamengo e Superbet. A mesma patrocinadora do São Paulo vai ser responsável por patrocinar o Flamengo. A diferença é que o São Paulo tem direito a 72 milhões de reais fixos, e o que se conta no Rio de Janeiro é de que o Flamengo pode faturar 200 milhões de reais por ano com a mesma patrocinadora do São Paulo. A pergunta que você se faz é: será que o São Paulo tem direito a algum reajuste? Por contrato, há uma cláusula que beneficia o tricolor, mas somente a partir de 2027. Só para explicar, essa cláusula atende pelo nome de Delta. E é um mecanismo que evita que o São Paulo fique com valores defasados em relação a casas de apostas esportivas na comparação com o Flamengo, Palmeiras e Corinthians. O patrocínio do São Paulo deve corresponder a 91,3% da média entre os seguintes valores: 85% do patrocínio do Flamengo, 95% do patrocínio do Corinthians e 100% do patrocínio do Palmeiras. Você pega essa média e chega à conclusão de que a partir de 2027, se de fato o Flamengo tiver um contrato de patrocínio de 200 milhões de reais, São Paulo passa a ter um patrocínio de 123 milhões. São 50 milhões a mais do que o contrato atual, que foi recentemente reajustado, até por isso o tricolor nem poderia exigir mais dinheiro da Superbet. Bora falar agora sobre um atacante que passou uma série de jogos treino e amistosos pela base do São Paulo, deixou excelente impressão e que o tricolor tenta manter. A informação do UOL dá conta de que Mataios Tsitsikas, esse é um grego de 18 anos de idade que pertence ao Stuttgart, pode ficar no São Paulo, pelo menos essa é a ideia. E aí a gente precisa voltar um pouquinho para que você entenda essa história. São Paulo fez uma série de parcerias com outros clubes para a base. Entre esses clubes está o Stuttgart, que esteve no Brasil nos últimos dias participando de jogos e torneios. E esse camisa 9, o Mataios, deixou excelente impressão nos dirigentes do São Paulo. Antes de gravar esse vídeo, até conversei com o Douglas Schwartzman, que é o diretor das categorias de base, e ele se referiu a esse atleta como alguém com muito potencial, por carregar o adversário, por ter drible, força, saber escorar, fazer bem o pivô. É o camisa 9 do Stuttgart, e o São Paulo está tentando convencer o time alemão a deixá-lo por aqui para fazer um intercâmbio no Sub-20. São Paulo que já deixou atletas do seu Sub-20 em intercâmbio lá no futebol alemão. A chance disso acontecer por agora é pequena, até porque esse jogador é peça importante no Stuttgart para o início da temporada, mas o São Paulo, se não conseguir mantê-lo agora, vai fazer esforços para trazer o jogador no fim do ano, que equivaleria à metade da temporada do futebol europeu. Segundo o Douglas Schwartzman, esses intercâmbios podem ser super importantes para trazer jogadores importantes, mas também para dar experiência para atletas do São Paulo que vão vivenciar o mundo europeu por conta dessas parcerias.
Hora de informação exclusiva, o São Paulo dificilmente conseguirá a contratação de Mailton, lateral direito que vive grande fase com a camisa da Chapecoense. O Mailton tá louco para jogar no São Paulo, tem feito todos os esforços, mas o problema se dá com o Metalist, time ucraniano que detém os direitos econômicos do jogador. O grande problema se dá alguns anos atrás, quando o São Paulo vende o Paulinho Boia para o Metalist por $800 mil. A alegação da equipe ucraniana é que o São Paulo mandou o Paulinho Boia com tuberculose para a Ucrânia. Até se recuperar, o Paulinho Boia precisou de muito tempo e, para piorar, quando ele ficou pronto, estourou a guerra entre Ucrânia e Rússia e o Paulinho Boia nem sequer estreou pelo time ucraniano. Ele acabou se utilizando daquela cláusula de guerra para deixar o Metalist. Para completar toda a confusão, São Paulo foi à FIFA para cobrar os $800 mil que não foram pagos e o Metalist sofreu um transfer ban. Tricolor, para tentar convencer o Metalist a liberar o lateral direito, o Mailton, o São Paulo ofereceu a retirada do transfer ban por um empréstimo de uma temporada. E se nesse um ano o Mailton jogasse pelo menos 60% das partidas, o São Paulo abriria mão de receber os $800 mil. Vale a lembrança de que o contrato do Mailton com o Metalist se encerra na metade do ano que vem, a partir de janeiro. Ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça. Seria a chance de o Metalist, nesse primeiro momento, retirar o transfer ban e, num segundo momento, recuperar ou não ter de pagar esses $800 mil. Pois saibam que o time ucraniano disse não para a oferta São Paulina, afirmando que não faz negócio com o São Paulo. Ele entende que o tricolor não agiu de forma correta. O São Paulo se defende, afirmando que nunca mandaria o Paulinho Boia com tuberculose. Essa tuberculose provavelmente foi pega na Ucrânia. Ele chega na época do frio e acaba por sofrer essa doença. Só para completar, Metalist hoje joga a segunda divisão do futebol ucraniano e tem 7 transfer bans contra si. Situação caótica do clube que foi muito afetado por conta de todo o conflito contra a Rússia. O Metalist nem joga mais na sua cidade, enfim, um verdadeiro caos. A tendência é que o negócio não saia. Só para completar sobre o São Paulo, contar que o Tricolor, na noite dessa sexta-feira, anunciou o retorno de forma oficial de Rafael Tolói, que assinou contrato até dezembro de 2026, prorrogável por mais um ano. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.